Terra Santa. Mas que lugar incomparável. Sinceramente, eu nunca senti nada igual. Foi a viagem mais fantástica, a mais emocionante que eu fiz na vida. Passei por lá como se estivesse representando todos aqueles que desejam, mas não podem conhecer a terra de Jesus. Produzimos este filme pensando carinhosamente nestas pessoas. Não podemos levá-las todas à Palestina, mas podemos repartir a sensação de estarem lá, sentindo a presença de Deus o mais intensamente possível e aprofundando o conhecimento do Evangelho. Nós colocamos neste filme todo o espírito de fé, esperança, toda a emoção e sentimento de força que nos lugares sagrados encontramos. O nosso guia principal foi a Bíblia e também algumas informações trazidas até hoje pela força da tradição desde a Igreja primitiva. A Terra Santa que documentamos é o lugar estratégico de Deus, o ponto de encontro dos cristãos. Tivemos o cuidado de narrar aquilo que une as igrejas e organizações religiosas e não aquilo que as divide. Nos concentramos na história de Jesus e não naquilo que pensam dele. O Mestre nasceu, viveu, morreu e ressuscitou na Terra Santa. Esta é a grande mensagem. Atrás deste muro estão guardados mais de 4.000 anos de história. Histórias de traições, lutas, riquezas, conspirações, fé,
sacrifício. Histórias de amor e ódio. Entre elas, a mais bela e a mais famosa de todas. A vida, morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a cidade de Jerusalém. Podemos ver suas muralhas, suas portas famosas no mundo inteiro. Construídas em pedras amareladas, numa extensão de aproximadamente 4 quilômetros. Seus muros alcançam uma altura de até 20 metros. Jerusalém possui uma imponente cidadela. Herodes mandou erguê-la por volta do ano 24 a.C., para a defesa de seu palácio. Para os muçulmanos, ela se chama a Santa. Para os hebreus, a Cidade da Paz. Para os cristãos, Jerusalém é o lugar da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Situada nos montes da Judéia, foi diversas vezes invadida. Esta cidade foi destruída por egípcios, babilônios, gregos, romanos, persas, muçulmanos, cruzados e turcos. Porém, os seus muros e sua história permanecem de pé, inabaláveis, como eram há mais de 30 séculos. Daqui de cima temos uma vista privilegiada. Podemos ver toda a cidade. Lá embaixo está o mercado onde Jesus passava com frequência e o último caminho que ele percorreu em vida. Nestas ruas estreitas está o mercado de Jerusalém. Aqui podemos comprar de tudo um pouco: roupas, chapéus, objetos de oliveira entalhados, contas de âmbar antiga, perfumarias e objetos religiosos. É um lugar muito simples, como no tempo de Jesus.
O primeiro núcleo habitado de Jerusalém nasceu na encosta, ao sul do Monte Moriá. Ali ficava a fonte de Siloé. Mil anos antes de Cristo, o rei Davi conquistou Jerusalém. Ele fez desta cidade a capital das 12 tribos de Israel. Daí em diante aconteceram diversas histórias também fascinantes. Elas foram contadas através dos tempos, de geração em geração, até chegarem a nós. Vamos conhecer um pouco mais a história de Jesus. Vamos percorrer os caminhos por onde ele passou, pregou e viveu. Acompanhe a partir de agora a mais dramática das histórias que já foram contadas. A história do Novo Testamento. Nazaré, uma bela cidade localizada a 130 quilômetros de Jerusalém. Aqui Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Não tenha medo, Maria. Você foi escolhida para dar à luz um menino. O nome dele é Jesus, Filho do Altíssimo. Deus conosco. Ele é o herdeiro do trono de Davi. E seu reino jamais vai ter fim. Estamos agora na aldeia de Em-Karen. Esta aldeia foi marcada por dois fatos de extrema importância histórica. Aqui, neste lugar, nasceu o precursor de Jesus, João Batista. E foi aqui mesmo, nesta região montanhosa, que Maria visitou sua prima Isabel, esposa de Zacarias e mãe de João Batista. Que alegria receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Maria, você é bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Feliz é você, Isabel, porque acreditou na palavra do Senhor. Quando as duas se cumprimentaram, a criança estremeceu de alegria no ventre de Isabel. Naquele tempo, o imperador César Augusto mandou uma ordem para todos os povos dominados pelo Império Romano. Todas as pessoas devem comparecer à sua cidade natal e se registrar para uma recontagem da população. Por isso, José foi de Nazaré para Belém e levou também Maria, sua mulher, grávida, prestes a dar à luz. O casal não encontrou lugar em nenhuma hospedaria. Foi dormir num estábulo. Então chegou a hora. Ali mesmo, ela teve o seu primeiro filho, que envolveu em panos e recostou na manjedoura. Assim, o Evangelho de Lucas narra o nascimento daquele que mudou a história da humanidade. Ninguém descreve o que sente o coração humano neste lugar. Aqui o invisível se fez visibilidade. O Eterno iniciou uma contagem de anos. Ele se fez carne e habitou entre nós. Repartiu a história em dois tempos, antes e depois de Cristo.
Ele é o Emanuel, Deus conosco, para sempre. Esta é a Gruta da Natividade, um dos lugares mais visitados da Terra Santa. Jesus nasceu aqui, neste lugar. Depois, o menino recém-nascido foi colocado aqui na manjedoura. E recebeu a visita dos pastores. Além da Gruta da Natividade, existem outras grutas aqui, entre elas a de São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Esta Bíblia é conhecida como Vulgata. Ela ajudou muito a popularizar a palavra de Deus nos países ocidentais. Foi nesse tempo que a estrela apareceu no Oriente, aos reis magos. E eles entenderam a mensagem de Deus. Foram direto ao palácio de Herodes, em Jerusalém. Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Recém-nascido? Menino? Rei dos judeus? O rei Herodes não sabia de nada, mas ficou assustado. Por isso convocou os líderes do povo. Um deles revelou: Majestade, o profeta escreveu: de você, Belém, sairá aquele que vai guiar o meu povo. Herodes ficou ainda mais furioso. Desejou saber o tempo exato em que Jesus nasceu e mandou os reis magos a Belém. Podem ir. Quando encontrarem o recém-nascido, por favor, me avisem. Eu também quero adorar este menino. Passem por aqui na volta. No entanto, inspirados por Deus, os reis do Oriente nunca mais voltaram ali. Sentindo-se ameaçado pelo nascimento do Messias, Herodes mandou que exterminassem todas as crianças do sexo masculino até os 2 anos de idade. Todas, sem exceção. Naquela noite, em Belém, José dormia tranquilamente com a família. Um anjo lhe apareceu em sonho. Levante-se imediatamente, José. Pegue o menino e sua mãe, fujam para o Egito. Fiquem lá até eu avisar. Herodes está procurando o menino para matá-lo. Então José acordou, se levantou na calada da noite e fugiu com Maria e Jesus. A família permaneceu lá até a morte de Herodes. Do Egito foram morar em Nazaré, onde Jesus viveu até os 30 anos de idade. Então, para marcar o início de seu trabalho, ele se deixou batizar no Rio Jordão. Um dos momentos mais emocionantes da Bíblia foi o encontro de Jesus com seu primo João Batista. João estava batizando as pessoas normalmente nas águas do grande rio. De repente sentiu algo estranho. Alguém se destacava no meio da multidão. Era Jesus que estava chegando. Ele caminhou rumo à água mais profunda,
onde estava o profeta. Senhor, eu é que deveria ser batizado. João, precisamos cumprir a vontade de Deus. Depois do batismo, quando o mestre saía das águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. E uma voz muito forte veio do céu: Você é o meu filho amado. Você é toda a minha alegria. Depois seguiu para o deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites aqui no deserto. Ele não comeu nem bebeu nada. Somente orou e fez jejum. No final destes 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás. Se você é mesmo o Filho de Deus, transforme esta pedra aqui em pão. As Escrituras afirmam: nem só de pão vive o homem. Satanás então levou Jesus para o alto da montanha e exibiu diante dos seus olhos as grandes tentações dos reinos deste mundo. Eu lhe darei todo o poder e riqueza da terra, mas você tem que se ajoelhar diante de mim e me adorar. As Escrituras afirmam: adore o seu Deus de todo o coração e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Se você é de fato filho de Deus, eu quero ver, jogue-se lá embaixo. As Escrituras afirmam: não tente o Senhor, o seu Deus, jamais o coloque à prova. O diabo usou de todas as suas artimanhas para derrotar Jesus, mas não conseguiu. O Filho de Deus estava fortalecido pelo poder do Espírito Santo e pelo grande amor do Pai. Vá embora, Satanás! Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois disso, as notícias começaram a surgir. Falavam de um jovem, um brilhante orador. Ele pregava de cidade em cidade, com seu jeito simples de ensinar. Ele falava com muita autoridade e não como os doutores da lei. Jesus começou seu trabalho na região da Galileia e depois veio morar aqui, em Cafarnaum, onde começou a divulgar a boa notícia de Deus. Chegou a hora. O reino de Deus está bem próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem de salvação. Foi em Cafarnaum também que ele chamou seus primeiros seguidores: Pedro, Tiago, João e André. Mais tarde formou o grupo dos 12 apóstolos e dos 72 discípulos. Jesus arrebatava multidões cada vez maiores. Ele encantava com suas palavras, milagres e orações. Nesse local, o Monte das Bem-aventuranças, Jesus fez o Sermão da Montanha. Felizes aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes aqueles que choram, porque Deus vai consolar um por um. Felizes aqueles
que são simples e mansos, porque eles herdarão a face da terra. Felizes aqueles que aspiram por ser justos e bons, eles terão justiça com toda certeza. Felizes aqueles que têm misericórdia dos outros, Deus terá misericórdia deles também. Felizes aqueles que têm coração puro, eles poderão ver o Senhor Deus face a face. Felizes aqueles que promovem a paz entre as pessoas, eles vão ser reconhecidos como filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O reino do céu é deles. São felizes todos vocês quando forem caluniados e perseguidos por minha causa. Sorriam, fiquem alegres, porque para vocês está guardada uma grande recompensa no céu. Neste momento, vamos elevar ainda mais o nosso pensamento. Juntos, unidos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje mais uma vez. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A multiplicação dos pães e dos peixes é um dos milagres mais comoventes da Bíblia. E aconteceu aqui em Tábera. A grande multidão viu que Jesus e os discípulos foram para o outro lado do mar. Então muitas pessoas seguiram atrás deles apressadamente. Jesus, ao desembarcar, ouviu aquele barulho todo na praia. Olhou e viu a multidão perdida, sem direção. Sentiu pena daquelas pessoas. Eram como ovelhas sem pastor. Estavam abandonadas, tristes, famintas. Por isso, ao entardecer, ele reuniu os discípulos. Estou com muita pena deste povo. Não temos alimento. Se eu mandar essa gente embora sem comer, certamente muitos vão cair de fraqueza pelo caminho. Alguns vieram de longe. Está certo, mestre, já é tarde. Talvez eles encontrem na vila mais próxima algum alimento. Aqui não temos mais nada. Fiquem tranquilos. Vocês mesmos vão alimentar este povo. Mas, mestre, seria preciso muito dinheiro. Quanto nós temos de comida? 5 pães e 2 peixes, e mais nada. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos, pediu bênçãos e
partiu os pães. Em seguida olhou para os discípulos. Agora vocês podem dar de comer ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 4.000 homens comeram, sem contar as mulheres e as crianças. Foi em Tábera que Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição. Este é o mar da Galileia. Às margens dele surgiu a cidade de Tiberíades. Suas águas são extraordinariamente ricas em peixes. Foi aqui que Jesus caminhou sobre as ondas e acalmou a tempestade. Enquanto atravessavam o lago da Galileia, ele dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco ficou cheio d'água. Todos ali corriam um grande perigo. Os discípulos ficaram apavorados. Mestre, mestre, nós vamos afundar, podemos morrer. Jesus se levantou e ergueu os braços. Tempestade, vento, acalmem-se. Tudo se normalizou no mesmo instante. Então Jesus olhou com serenidade para eles. Vocês não acreditam? Onde está a fé? Onde está a fé que vocês têm? Os discípulos, admirados e com medo, ficaram ainda mais confiantes. Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Jesus fez muitos milagres. Expulsou demônios, fez cegos enxergarem, paraplégicos andarem, todos narrados no Novo Testamento. Porém, o mais impressionante deles foi a ressurreição de Lázaro. Uma das passagens bíblicas mais conhecidas é o encontro de Jesus com Lázaro. Aqui é o seu túmulo, em Betânia, arredores de Jerusalém. Jesus chegou aqui, nesta gruta, e entrou no túmulo de Lázaro. Uma enorme pedra tapava a entrada. Tirem a pedra. As pessoas colocaram a mão no nariz. O cheiro era insuportável. Há 4 dias ele foi sepultado, Senhor. Eu não disse, creiam em mim. Agora vocês vão ver a glória de Deus. Jesus olhou para o céu. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou fazendo isso para que toda esta gente acredite que tu me enviaste. Lázaro, venha para fora, desenrolem as faixas dele. Muitos que testemunharam aquele milagre acreditaram no poder divino de Jesus. Este é o Muro das Lamentações, a única parte que sobrou do segundo templo. Aqui, ao chegar naquele dia, Jesus encontrou um movimento estranho. Pessoas vendiam, compravam coisas, trocavam dinheiro. Ele ficou indignado. A casa do meu pai é casa de oração, não façam dela um covil de ladrões. E então Jesus, com energia, expulsou todos os vendilhões dali. Com isso,
ele atraiu ainda mais o ódio dos líderes judeus. Ao sair do templo, Jesus disse aos discípulos: Vocês estão vendo estes edifícios? Tudo isto será destruído. Em verdade eu digo a vocês, não ficará pedra sobre pedra. Nesse local, nos arredores de Jerusalém, Jesus parou e chorou sobre o destino da cidade. Realmente, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi arrasada pelo imperador romano, Tito. Estamos agora no Monte Sião. Ele fica a sudoeste da Cidade Velha. Aqui, Jesus fez a última ceia com seus apóstolos. Foi neste jantar que Jesus previu a negação de Pedro e a traição de Judas Iscariotes. Ele preparou os apóstolos para sua morte. Naquela noite, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, afirmando: Meus amigos, tomem e comam. Isto é o meu corpo, que é dado por todos vocês e por todas as pessoas. Do mesmo modo, quando a ceia já estava chegando ao fim, Jesus tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e disse: Meus amigos, tomem e bebam. Este é o cálice da nova e eterna aliança. É o meu sangue, derramado por vocês e por todas as pessoas, para o perdão dos pecados do mundo. O mestre deixou o cenáculo e foi para o outro lado de Jerusalém. Ele sabia que os soldados já estavam a caminho. Antes de ser preso, Jesus passou uma noite inteira em agonia. Onde isso aconteceu? Aqui, em Getsemane. Foi uma agonia mortal. Ele chorou e suou sangue. Ele deixou os discípulos aqui embaixo, no meio destas oliveiras, e subiu o monte para conversar com Deus. Meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Depois ele retornou e encontrou os discípulos dormindo. Vamos, levantem-se. Façam orações, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ainda falava quando Judas chegou. E com ele vieram os soldados com ordem direta do sumo sacerdote e dos anciãos do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Aquele que o beijar é ele. Então, com toda a violência, os soldados levaram Jesus. Jesus subiu por esta escada até a casa do sumo sacerdote Caifás. Ali, ele foi interrogado e preso por uma noite. Depois, foi levado ao palácio do governador Pôncio Pilatos. No interior do palácio de Caifás, que Jesus passou a sua última noite como ser humano.
Este é o caminho que Jesus percorreu. Ele carregou a cruz daqui até o Monte do Calvário. A Via Crucis registrou para sempre o sofrimento do Salvador. Todos os anos, milhares de pessoas passam por aqui. Elas fazem o mesmo trajeto que nós vamos seguir agora. O governador Pôncio Pilatos condenou Jesus à morte. Aqui. Ele sabia muito bem que Jesus era inocente, mas não se comprometeu e lavou as mãos. E os soldados colocaram a coroa de espinhos em Jesus. Ele foi flagelado. Ecce homo. Com estas palavras, Pilatos devolveu Jesus ao povo depois do julgamento. Daqui ele seguiu com a cruz nas costas. O sangue escorria pela testa. Seus passos já estavam cada vez mais lentos e cansados. O mestre não suportava mais. Aqui Jesus caiu pela primeira vez. Aqui Jesus encontrou Maria, sua mãe. As lágrimas nos olhos de Maria denunciavam a injustiça contra o seu filho, aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Foi neste local que Simão o Cirineu ajudou Jesus a carregar a pesada cruz. Cansado pelo sofrimento, ele se apoiou aqui. Os soldados viram que ele não suportava mais. Andava com dificuldade e sentia muitas dores no corpo. Então obrigaram Cirineu a socorrê-lo. Foi aqui o encontro de Verônica com Jesus. Ela enxugou o rosto dele com um véu branco de seda. Ficou impresso nele o rosto do Senhor. Neste cruzamento de rua, Jesus caiu pela segunda vez. Exausto, ele sentia que o suor e o sangue se misturavam no seu rosto. A cruz ficava cada vez mais pesada. E o mestre permanecia em silêncio, humilde, fazendo a vontade do Pai. O encontro de Jesus com as mulheres de Jerusalém foi aqui. Ele disse: não chorem por mim, chorem pelos seus próprios filhos. Foi exatamente aqui, neste lugar, que Jesus caiu pela terceira vez no seu longo caminho da cruz. Os últimos passos de Jesus foram dados aqui, no interior do Santo Sepulcro.
Aqui, os soldados tiraram as vestes de Jesus. E, zombando, eles tiraram sorte para ver quem ficaria com sua roupa. Neste local, os soldados pregaram Jesus na cruz. Hoje um lugar escuro e triste. Ali crucificaram Jesus, e com ele outros 2 homens, um de cada lado. Jesus ficou no meio. E junto à cruz estavam de pé sua mãe, a irmã dela, o apóstolo João, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Aqui o Senhor Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Quando foi retirado da cruz, Jesus ficou aqui. Jesus foi colocado aqui, neste túmulo. Emprestado por José de Arimateia. Porém, a vida venceu a morte. Jesus ressuscitou. Ele vive para sempre. Ah